O evangelho de hoje é Marcos 2, do 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. O reino dos céus tem o amor como primeira regra. A mentalidade do reino de Deus que Jesus Cristo veio instaurar na terra é completamente diferente do que pensam os reinos dos homens. Por isso, o homem de mentalidade mundana não entende as coisas do Espírito. Nesse evangelho, diante da observação dos fariseus em relação ao jejum, Jesus nos ensina a entender as coisas do alto com um espírito renovado e despojado e um coração novo, não apenas remendado. O reino dos céus tem o amor como primeira regra e tudo que foge a essa verdade destoa do que é proposto por Jesus Cristo. Para assumir com dignidade o nosso lugar no reino dos céus, nós precisamos de renovação, isto é, de um novo nascimento a fim de ter uma nova visão sobre a realidade da vida. Dessa forma, Jesus quer dar um novo sentido ao jejum que os fariseus praticavam, apenas para cumprir a lei. O jejum só tem sentido se for praticado por uma razão que tenha como fundamento o amor, a alegria, a satisfação. Assim sendo, Jesus justifica o fato dos seus discípulos não jejuarem alegando que não havia motivação para que eles assim o fizessem, pois sentiam a alegria da sua presença. Por isso, Jesus comparou isto a uma festa de casamento, onde todos se regalam por causa do noivo. Jejuar por obrigação, só para dar satisfação às regras impostas pelos homens, se torna uma ação inócua, como que um vinho novo colocado em odres velhos, e talvez até seja rejeitada por Deus. O jejum de coração oferecido a Deus em vista de um bem maior é o vinho novo colocado em odre também novo. Tudo o que fizermos forçados ou por obrigação não terá sentido. Por isso, também não ajuda no nosso crescimento. O remendo novo em pano velho rasga-o. O vinho novo em odre velho rompe-o. Portanto, precisamos de nova mentalidade. Necessitamos de abertura interior e um coração renovado para que aconteça em nós a purificação necessária e nos tornemos novos para colher o novo. As perguntas de hoje são: você tem feito as coisas para o reino de Deus por amor ou por obrigação? Você tem cumprido com a sua missão de coração? Você tem feito algo forçado com má vontade?
Como você encara as propostas de Jesus para a sua vida? Qual o sentido que você dá ao jejum? Para que finalidade você jejua? Como você se sente? O evangelho dessa segunda-feira nos mostra Cristo em mais de uma suas polêmicas com os fariseus. A discussão de hoje, de modo particular, é a respeito do jejum. Afinal, perguntam-se os mestres da lei, por que jejuam os discípulos de João Batista, mas não os de Jesus? Nosso Senhor lhes dá uma resposta tão curiosa quanto surpreendente. Em vez de arrolar uma série de razões, ele prefere identificar-se com um noivo cuja presença é para nós, convidados a núpcias, motivo de alegria e festejo, e não de luto e penitência. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, diz. É esposo em primeiro lugar, no mistério de sua encarnação. Em sua divina pessoa, encontram-se desposadas, numa perfeita e inexprimível unidade, as naturezas humana e divina. Tão grande e tão inefável é essa união que em Cristo há entre a divindade e a humanidade, sem mistura nem confusão, que poderíamos dizer que Ele é, na sua mais plena realização, o próprio casamento, o próprio mistério esponsal entre o céu e a terra. É esposo em segundo lugar, no seu mistério eucarístico. Na Eucaristia, de fato, Cristo entrega seu corpo à Igreja, sua esposa sem ruga, e às almas. Assim como o esposo, na intimidade conjugal, se entrega total e indivisamente à mulher, num ato de sincero amor e comunhão. Oculto sobre as aparências do pão e do vinho, Jesus toca as nossas vísceras e, de certa maneira, se faz conosco uma só carne. Recebendo cada missa, renovamos a nossa aliança de amor com Deus. Visto à luz do matrimônio, o sacramento da Eucaristia expressa, de fato, toda a sua carga esponsal. Ele se torna aqui e agora o banquete e as núpcias do Cordeiro. Por ele, nos alimentos de Cristo, e a ele nos unimos. Daí a importância de meditarmos tão espantoso mistério pelo qual o Senhor quer unir-se aos homens. Daí, pois, a urgência de comungarmos com melhores disposições, de darmos atenção ao dileto esposo de nossas almas. Vivamos com mais amor esse mistério nupcial que está todos os dias à nossa disposição. Entreguemo-nos a Cristo sacramentado com atenção, com afeto, com todo o fervor de que formos capazes. Rompamos o nosso jejum aos pés do altar e celebremos com Cristo o banquete de suas bodas. Que Deus te abençoe. Bom dia.